Olha, acabou de chegar aqui pra gente um caso de cortar o coração. Eu já tenho a foto da Ana Júlia, já chegou pra gente. Ana Júlia, uma garotinha de 2 anos de idade. Essa aqui é a Ana Júlia. São as primeiras fotos. A nossa equipe está checando ainda todos os detalhes deste caso, que é um caso lamentável. Você, mãe, você, pai, vai ficar completamente consternado. A Ana Júlia foi levada para o hospital e ela já chegou morta no hospital. A mãe e o padrasto da Ana Júlia foi quem levaram a menina. E aí, naquela correria do atendimento para tentar salvar a garota, a equipe médica perguntou o que aconteceu com a Ana Júlia, para a gente saber como tratar. A mãe e o padrasto, deixa eu trazer o nome deles aqui, ó. A mãe, Jéssica de Souza Anacleto. O padrasto, Nicolau Souza Mesquita. Aí eles falaram para os médicos. Ela se engasgou. Ela começou a engasgar, a gente não sabia realizar aquele procedimento, trouxemos para cá. Só que os médicos e os enfermeiros notaram várias marcas na criança, vários hematomas. Ligaram para a polícia, olha, esse caso está estranho. Enquanto isso, já receberam a notícia. Olha, a Ana Júlia não sobreviveu. Eu vou conversar agora com a Bruna Carvalho, que vai trazer os detalhes dessa história devastadora, um caso de cortar o coração. Eu quero saber, com essa suspeita de um infanticídio, ou seja, a criança, a princípio, parece que foi de fato assassinada pelos dois. Mãe e padrasto já foram presos pela polícia. Ô, Bruna, bom dia para você. Oi, Darlisson, bom dia para você, bom dia a todos. Já foram presos sim, foram presos em flagrante, porque como você bem explicou, eles chegaram ali no hospital procurando atendimento, dizendo que a criança tinha se engasgado em casa, mas ela já chegou sem vida. Quando os médicos começaram o atendimento, perceberam que ela já não tinha sinais vitais. Só que era uma equipe, claro, muito experiente, o Hospital Getúlio Vargas aqui na Penha, na Zona Norte aqui do Rio de Janeiro, já pegaram outros casos semelhantes assim, infelizmente, e logo viram que não tinha nada de compatível com uma criança que tivesse engasgado. Começaram a fazer os exames e viram que ela tinha vários hematomas pelo corpo. E aí, por desconfiarem dessa situação, acionaram a polícia e quando a polícia chegou, eles acabaram sendo presos. O que eles conseguiram identificar? Que a criança ela tinha vários ferimentos, mais de 70 hematomas pelo corpo, inclusive lesões antigas que, segundo o pai dela, que já esteve no IML, Instituto Médico Legal, confirmaram que são lesões de outros períodos, ou seja, ela já vinha sendo agredida por esse padrasto. O pai, inclusive, relatou que tinha mais ou menos 15 dias que a mãe saiu de Rio das Ostras, que é outra cidade aqui do Rio de Janeiro, veio para a capital com a menina e não teria avisado nada, junto com esse padrasto. E aí o pai já estava um pouco desconfiado, porque quando teve contato com a menina, chegou a ver algumas marcas, mas a princípio ele não sabia, se tinha sido alguma queda em casa, mas agora, infelizmente, ele já sabe que essa menina vinha sofrendo agressão, porque o exame constatou que tinham realmente marcas que não eram tão recentes assim, não apenas dessa última semana, quando a criança acabou falecendo. Então a polícia prendeu os dois em flagrante, mãe e padrasto já presos, mas é uma situação realmente que revolta. Imagina para esse pai, então, que há 15 dias soube que a filha mudou de cidade sem o consentimento dele, e aí quando vai ter notícias, a notícia que ele tem é que ela vai voltar para Rio das Ostras, mas vai voltar lá para ser sepultada na cidade onde nasceu, Darlisson. Meu Deus do céu. A gente tem entrevista do pai, é isso? Já está na casa, está no ponto. Antes da gente colocar a entrevista do pai, a gente vai ouvir o pai da Ana Júlia, completamente dilacerado. Ô, delegado Palumbo, eu queria o seu comentário ao assistir essa descrição tão triste, do que a Ana Júlia pode ter vivido nas mãos de quem deveria garantir a proteção, a segurança e dar amor para ela, Palumbo. É revoltante, Darcy? Não tem como não se revoltar com um caso desse. Você pode ter 30, 40 anos como policial que você vai se revoltar. O que leva à maldade de uma mãe que deveria proteger e coloca perto de um homem, de um padrasto. Não quer cuidar? Dá para o pai, dá para a avó materna, entrega para alguém que ama. Agora, matar uma criança, depois levar para o hospital, falar que engasgou, é muita inocência, porque o médico, o enfermeiro, ele vai perceber na hora o que aconteceu, Darcy.
Infelizmente, a gente nota que a maldade humana não tem limite, Darson. Olha, antes de eu ouvir a entrevista do pai da Ana Júlia, deixa eu voltar com a Bruna para eu fazer uma outra pergunta. Ô, Bruna, parece que tem uma informação de que a mãe e o padrasto da menina estavam separados, mas ao mesmo tempo tinha ali algum contato. Que história é essa? Então, eles estavam tendo algum contato, sim, eles, pelo que a gente apurou, né? Eles se conheceram em outra cidade, lá em Rio das Ostras, onde essa menina nasceu, onde essa mulher morava também, do primeiro casamento, e aí depois ela teria vindo para cá, para o Rio, depois que começou a ter esse relacionamento com esse padrasto, porque ele morava em uma comunidade aqui na Penha, né, no Complexo da Penha. E aí eles estavam realmente juntos, mas ela estava sem contato agora nos últimos dias, era com o pai da criança que foi surpreendido sem saber que ela teria levado a criança sem que ele soubesse mudado de cidade. Ele sabia que ela tinha um relacionamento com uma pessoa aqui do Rio, mas ele não sabia que ela ia levar a criança sem consentimento. Então, por isso que o pai estava aí sem contato com a criança nesses últimos dias, Darlison. Não era o pai, então era o pai que estava sem contato. Imagina só o desespero, né? Agora, e esse padrasto aí? A gente tem o nome Nicolau de alguma coisa. Já foi puxado histórico criminal? Porque é o seguinte, até então, quando a criança estava só com a mãe, não se tinha notícia de agressão. De repente, esse homem entra na vida dessa mulher, da Jéssica, a criança começa a sofrer hematomas, o que levanta o questionamento. Quem é que trouxe a agressão para dentro de casa? Será esse novo homem? A polícia já puxou o histórico criminal, morava numa comunidade, tem passagens pela polícia, alguma novidade nesse caso, Bruna? A polícia está apurando ainda a situação do Nicolau Souto Mesquita, mas pelo que o pai disse, realmente, a criança não vinha com nenhum tipo de ferimento antes. Ele começou a desconfiar realmente após esse relacionamento. Então, ao que tudo indica, essas agressões teriam começado com o padrasto. Mas a polícia, de qualquer forma, prendeu os dois, porque os dois estavam ali na situação. E a mãe, se fosse uma agressão e ela soubesse, ela não tivesse ali conivente, ela poderia ter, na hora que foi abordada no hospital, ter relatado alguma coisa, se ela tivesse medo dele, enfim, quando o hospital já falou, quando os médicos já falaram que era agressão que eles já sabiam, mas isso não aconteceu. Então, para a polícia, né, os dois entram aí como os agressores, já que a gente não viu, a gente já viu outros casos que o padrasto realmente que agrediu sozinho e a mãe acaba depois ali, quando é apertada, falando a real versão, mas nesse caso, a princípio isso ainda não aconteceu, Darlison. Olha, você vai ouvir agora o pai da Ana Júlia falando à nossa equipe, mas antes eu tenho que fazer aqui uma recomendação. Você vai colocar alguém dentro da sua casa, seja você pai ou mãe solo, para conviver com teu filho, não importa a idade, mas sobretudo os mais novos. Toma muito cuidado. Checa a índole dessa pessoa. Vá até a delegacia, pesquise, que essa pessoa vai estar convivendo com a coisa mais importante da sua vida, que é o seu filho, e mais, vai estar cuidando do seu filho quando você não estiver. Agora, ouça o pai da Ana Júlia depois de descobrir o que aconteceu com a garotinha de 2 anos. É uma dor insuportável, né? Quem sabe aí que perde um filho, entendeu? É uma dor que eu não desejo pra ninguém. Eu só peço a justiça. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.